Falar um pouco sobre as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito, elas estão elencadas no artigo 43 do Código Penal e são aplicadas em substituição a uma pena privativa de liberdade. Toda pena restritiva de direito, inicialmente, ela foi uma pena privativa de liberdade. E ela tem como objetivo evitar o encarceramento de indivíduos que cometeram algum tipo de infração penal mais leve. As penas restritivas de direito, de acordo com o artigo 43 do Código Penal, são prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Falando da prestação pecuniária, que está no artigo 45, ela se trata de um pagamento em dinheiro de importância que é fixada pelo juiz, que ela não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos, e a destinação desse valor é para a vítima ou seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social. A pena de prestação pecuniária, ela se trata de uma pena de caráter patrimonial que recai sobre o patrimônio lícito do condenado, como já dito anteriormente. A destinação dela é para a vítima e aos seus sucessores ou entidade assistencial, exatamente nessa ordem. Primeiro a vítima, depois os seus sucessores e, por último, entidade assistencial. Se for um crime vago, que é aquele crime que é cometido contra a coletividade, não há como haver uma vítima específica ou sucessores dessa vítima. A destinação, então, vai para a entidade assistencial. Mas, se existe uma vítima identificada, a prestação pecuniária vai para a vítima. Mas, se a vítima tiver morrido, como por exemplo, em um homicídio culposo, que cabe a substituição da pena para restritiva de direito, ou caso qualquer em que a vítima tenha morrido por outra razão, a prestação pecuniária ela vai para os seus sucessores. Se tiver uma vítima, a prestação vai para a vítima. Se não houver essa vítima, vai para os seus sucessores. Não havendo sucessores, vai para a entidade assistencial. Exatamente nessa ordem. Primeiro vítima, depois os seus sucessores e depois entidades assistenciais. O valor pago dessa prestação pecuniária, ele vai ser deduzido do montante eventual da condenação da ação de reparação civil, se coincidente os beneficiários. No cálculo da prestação pecuniária, além de levar em consideração a capacidade econômica do condenado, considera-se também a extinção do dano. Por quê? Porque a finalidade da prestação pecuniária é reparar o prejuízo causado pela conduta criminosa. Trataremos com mais profundidade a respeito da prestação pecuniária com os demais colegas adiante. Irei abordar mais precisamente o parágrafo 2º do artigo 45 do Código Penal. Conforme a redação dada pelo artigo, ressalva que, nos casos de aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Mas o que é prestação de outra natureza? É qualquer prestação que possua valor econômico, entretanto, que não consista pagamento em dinheiro. Irei explicar um pouco melhor. Por exemplo, o agente, em vez de pagar à vítima determinada quantia em dinheiro fixada pelo magistrado, lhe propuser que receba seu veículo como pagamento. Se a vítima anuir, ou seja, se ela estiver de acordo com a oferta dada pelo condenado, estará cumprido a pena. Outro exemplo também a ser mencionado é se o condenado for um pedreiro profissional e acertar que o pagamento seja feito em serviço, desde que combinando prévia e expressamente o serviço por ele a ser designado. A prestação de outra natureza fez com que parte da doutrina entendesse pela sua inconstitucionalidade, sob o argumento de que a Constituição Federal de 88, em face do princípio da legalidade, ela proíbe as chamadas penas indeterminadas. Lembrando que toda pena restritiva de direito foi uma pena privativa de liberdade. Espero com isso ter demonstrado com clareza o assunto que foi abordado anteriormente.
Quais detalhes o juiz deverá observar para a condenação do réu à pena de prestação pecuniária? A pena de prestação pecuniária é uma espécie de pena restritiva de direitos, que está prevista no artigo 43 do Código Penal brasileiro. Ela consiste no pagamento de uma determinada quantia em dinheiro pelo condenado, à vítima, aos seus dependentes, a entidades públicas ou privadas com destinação social. A fixação da quantia será determinada pelo juiz perante os seguintes detalhes, que são eles: a capacidade econômica do réu e também a gravidade da infração penal. E caso o réu não possua condições financeiras, o juiz pode dar outras formas de pagamento, que são o parcelamento desse pagamento ou a realização do trabalho comunitário, que é muito utilizado. Ele também deverá especificar a destinação dos recursos da prestação pecuniária, como já foi falado, que pode ser à vítima, aos seus descendentes ou a entidades públicas e privadas. Ele também deverá estabelecer os mecanismos de fiscalização para averiguar se o condenado está cumprindo com a sua prestação pecuniária. Caso o condenado deixe de cumprir a sua prestação pecuniária com os prazos e condições estabelecidas, como está vigente na lei, ela poderá ser alterada de uma pena privativa, de uma pena restritiva de direitos para uma pena privativa de liberdade. Bom, hoje eu vim tirar dúvidas que muitas pessoas têm, que é, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se aplica a prestação pecuniária. Antes de eu entrar nesse tópico, eu preciso primeiro explicar o que é essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela está prevista na Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Bom, a Lei Maria da Penha, ela tem 5 tipos de violências. Entre elas, a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Dentre essas violências, a violência física, ela se destaca mais do que as outras, por conta de ser de ação penal pública incondicionada. Ou seja, mesmo que a mulher que foi agredida queira extinguir o processo, cabe ao Ministério Público levar esse processo à frente na Justiça. Já as outras 4, que é a patrimonial, a psicológica, a sexual e a moral, ela é de ação penal pública condicionada. Ou seja, caso a mulher que sofreu não queira continuar com o processo, ela pode cancelar. O Ministério Público não é obrigado a levar à frente. Bom, mas aí que vem a pergunta-chave do início. Se aplica a prestação pecuniária nesses casos. Bom, no caput do artigo 17 da Lei 11.340, ele diz que é vedado, nos casos de violência familiar contra a mulher, o pagamento de cestas básicas, é vedado o pagamento de prestações pecuniárias, assim também como é vedado o pagamento de multa. Ou seja, a Lei Maria da Penha, o tipo de pena aplicado é a pena de reclusão. Mas aí você vem e diz para mim que, mas já foi dito anteriormente que as penas privativas de liberdade é a última opção a ser tomada. Realmente, ela é a última opção a ser tomada. O juiz antes, ele dá primeiro ali a pena privativa de liberdade para depois tentar tornar essa pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direito. Mas existe um princípio que é o princípio da especialidade, que diz que a lei especial, ela se sobressai em cima da lei genérica, ou seja, lei geral. Esse princípio ele diz o seguinte, que mesmo que uma norma geral venha dizer algo, exemplo, uma norma do Código Penal de uma coisa, que é o caso do artigo da penas restritivas de direito. Ele diga uma coisa, mas um artigo de lei especial, que é o caso da Lei Maria da Penha, diga outro, nesse caso, a lei especial ele se sobressai em cima e se aplica ao caso da lei especial e deixa de lado a lei genérica. Bom, então, como eu falei, não se aplica a prestação pecuniária nesses casos, tendo que ser, nesse caso, adotado as penas privativas de liberdade. Por hoje é só, galera.